câncer é uma das doenças mais temida pela população. Essa doença se caracteriza pela perda da capacidade de parar de se multiplicar das células. Vamos explicar de uma forma mais simples. As células, elas têm a capacidade de se multiplicar até uma encostar na outra. Uma encostando na outra, elas entendem que elas têm que parar de se multiplicar e exercer a sua função. As células cancerígenas, elas perdem essa capacidade e começam a se amontoar, uma crescendo sobre a outra de forma enlouquecida. E essas células, que são células muito jovens, elas não são capazes ainda de exercer a função para que elas se destinam. Então, por exemplo, se isso acontece no fígado, essas células enlouquecidas do fígado começam a crescer e não conseguem exercer a ação, fazendo com que o fígado inteiro perca a sua ação. E ainda mais, se um grupinho destas células cai na corrente sanguínea e se instala em outros órgãos, no pulmão, nos ossos, no cérebro, nesse local também continua essa multiplicação sem ordem e faz com que esse outro órgão perca a função também. Com isso, a evolução do câncer leva à falência de múltiplos órgãos que acaba evoluindo para o óbito da pessoa. E para explanar um pouco mais sobre esse assunto, convidei a doutora Maria Lucia, que vai nos explicar a influência da genética na oncologia. Maria Lucia, nós sabemos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 80% a 90% dos cânceres são relacionados a fatores externos, a hábitos de vida, a alimentação, a alguns vícios. Mas existe uma parcela nessa incidência que tem sua origem genética, né? Exato. Cerca de 10% dos casos de câncer tem um componente hereditário. E aí onde a oncogenética, que é essa área uma área de atuação dentro da genética, atua. Esse processo de identificar tanto um paciente quanto a família e dar uma estimativa de risco para fazer prevenção. A gente vai avaliar variantes genéticas que são diretamente relacionadas a tipos específicos de câncer ou a síndromes de predisposição hereditária ao câncer. E hoje é até necessário, né, essa avaliação do fator genético quando você quer instituir alguns tratamentos, como a gente teve o exemplo da Angelina Jolie, que fez uma mastectomia bilateral por conta de uma probabilidade muito grande no desenvolvimento. Esse é o processo que nós chamamos aconselhamento genético. E o aconselhamento genético é justamente esse processo. Por quê? Porque o fato de você fazer um estudo genético não é fazer um hemograma. Você vai fazer um estudo, você tem que passar uma consulta prévia de aconselhamento pré-teste e pós-teste, porque um teste pode mudar a vida de uma pessoa. Justamente. Exatamente. O caso da Angelina Jolie. Se submeteu a uma mastectomia bilateral. Pois é. Então, qualquer mulher não vai se submeter a isso caso não seja necessário. Então, o aconselhamento genético é fundamental nos casos de câncer também. Mas hoje, os casais que estão se casando e pretendendo ter filhos, a avaliação genética prévia já é uma realidade, né, doutora Maria Lucia? Já é. Principalmente aqueles casais que ou tem uma história, por exemplo, de infertilidade, ou tem uma história de doença prévia na família de origem genética, quando são casamentos consanguíneos também, eles passam por um processo de aconselhamento ou simplesmente quando desejam estimar o risco de uma doença acontecer, já seja basada na história pessoal ou familiar. Então, o aconselhamento genético já é necessário também nessas circunstâncias. Bom, então vocês puderam perceber que esse é um assunto que é de interesse de todos, que nós já temos vários recursos diagnósticos e até prognósticos na nossa mão para poder lançarmos, para usarmos disso, mas que as máximas continuam. Bons hábitos de vida, boa alimentação, ser leve, ser feliz, sorrir, não carregar tanto estresse, tudo isso faz muito bem. Está na mão de vocês agora, vamos ter bons hábitos de vida.